Como saber se devo insistir ou desistir do meu relacionamento? É o tema deste episódio. Vamos a isso. O teu acordar pode mesmo começar aqui. Eu acho que já toda a gente algum dia fez esta pergunta. O que é que tu achas? Ai, sim. Não digo toda a gente, né? Porque pronto, há pessoas que sentem-se bem onde estão, mas sabes que nós vivemos num mundo onde as pessoas praticamente são descartáveis, né? Hoje em dia nem toda a gente pensa em lutar, nem toda a gente, atenção, há uma grande maioria que sim, mas num momento ou outro não é muito difícil pensarmos, será que não deva acabar o relacionamento, terminar com isto, sabes? É muito essa ideia, passa muitas vezes pela cabeça de alguém, sim, sem dúvida. Pela minha já passou. Pela minha já passou. Então, o que é que eu te queria começar aqui por perguntar? Que é, se existe algum tipo de checklist ou perguntas que a pessoa pode fazer, pode colocar em cima da mesa para olhar para elas e entender se ainda vale a pena continuar. Portanto, que tipo de perguntas é que nós podemos fazer? É assim, para já é preciso entender que amor, não é? Amar alguém é acima de tudo uma decisão. Né? Porque não é não podemos ir só atrás daquilo que nós sentimos, porque nem sempre sentimos coisas boas sobre aquilo que se passa no relacionamento, às vezes há crises, e não é porque temos uma crise à primeira que automaticamente vai haver uma separação. Por isso, amor é uma decisão também, conversada, pensada, assimilada e tudo mais, mas há critérios que realmente é imprescindível estarem no relacionamento, e uma delas talvez dos mais importantes, que é aquilo que faz com que a gente queira se manter ali, é a admiração que temos pela outra pessoa, sabes? A partir do momento que tu perdes essa admiração, a partir do momento que tu sentes que já não sentes, já não olhas para aquela pessoa e já não sentes aquilo que tu sentias, como por mais que haja às vezes dificuldades, crises que nós passamos na nossa vida, quando olhas para aquela pessoa, mesmo não sem dizeres nada e pensas assim, pá, caramba, é verdade que a gente passa por dificuldades, né? E passamos por várias crises, mas sempre superamos. E olhas para essa pessoa e acabas por perceber que ainda a admiras, sabes? Ainda existe ali admiração. E enquanto isso estiver vivo, acho que não há razão nem há motivos para que haja uma separação. Essa é uma coisa muito, 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 muito importante, entendes? Agora, claro, o respeito também é muito importante. A partir do momento que a pessoa que está ao teu lado respeita-te a ti, sabes? Não te falta o respeito, não é mau caráter, não te trata mal, porque não confundir, muitas vezes, estamos a falar de pessoas que têm a capacidade de perceber que esses critérios ainda existem, porque há muita gente, né, que vive dentro da dependência emocional, que não consegue, que não tem a mente clara para entender o que está certo e o que está errado. De certa forma está com o filtro da dependência emocional nos olhos, é como se tivesse ali umas lentes distorcidas da realidade. Mas, de certa forma, toda a gente sabe o que é respeito, e mesmo essa pessoa que vive nesse impasse, ela sabe, no fundo, que a pessoa está a faltar-lhe ao respeito ou não, sabes? E é importante também ver isto, porque o respeito, a admiração, o respeito, olhares para o futuro e pensares assim, eu imagino daqui a 5 anos com essa pessoa. Essa é a pergunta mais importante. Quando tu olhas para aquela pessoa com quem tu estás e imaginas um futuro ao lado dela, mesmo longe, então sim, esse também é um dos pontos que tens que olhar e não pensar sequer em separação. Porque também nunca tomar decisões impulsivas, nunca, muito menos uma separação, impulsivamente. Apesar de que as pessoas tomam consciência muitas vezes quando vivem, quando estão a viver um momento de dor ou um momento de raiva, ou um momento, seja de qual for, e depois tomam aquela decisão impulsivamente, normalmente traz sempre arrependimento atrás, por isso convém sempre deixar a poeira acalmar, deixar as coisas, sabes, o turbilhão da água voltar a assentar, e depois aí pensar melhor, porque não é uma decisão que é tomada assim de ânimo leve.
não é? Sim. E também é preciso ver se há esforço dos dois lados, não é? Porque se tu estiveres num relacionamento, tu lutas pelo teu relacionamento e estás sozinha a lutar, não é? Estás sozinha a arrastar tudo atrás de ti, a puxar o teu marido, a puxar os teus filhos, a tratar da casa. Imagina a bagagem, não é? O peso que existe aqui nas tuas costas. E muita gente vive isto. Isto é a realidade de muitas famílias, entendes? Por isso, esse também é um ponto importante. E, acima de tudo, também perceber se tu não te estás a anular nesta relação. Se as tuas necessidades emocionais, se elas estão vivas em ti, na relação, ou se estão a ser ignoradas, ou se tu estás sempre a colocar-te em último lugar na família. Isso também é um ponto muito importante. Há pouco falaste aí em crises. Crises no relacionamento. E às vezes quando nós estamos embrulhados, não é? Eu costumo dizer, é sempre mais fácil alguém que está de fora ver o que é que ali está a acontecer de uma forma mais clara, não é? Do que as duas pessoas que estão envolvidas ali no relacionamento, de ver isso, não é? Então, como é que nós conseguimos diferenciar uma crise passageira de um problema que há realmente ali naquele relacionamento? É muito fácil. Pronto, uma crise passageira normalmente tem uma causa que consegues identificar. Entendes? Ou seja, ou porque há um momento financeiro mais difícil, não é, que outro. Imagina, às vezes, sei lá, a gente perde algum dinheiro, ou teve ali um mau negócio, ou seja o que for, ou pensava que ia ganhar uma coisa e não ganhou, e estava a contar com isso. Pronto, isto é uma crise passageira, ou seja, tem uma causa, seja financeira, seja, às vezes mudas a rotina, mudas de cidade, então ali impacta um bocadinho a relação, às vezes o nascimento de um filho, às vezes a mudança do emprego, que faz com que tenha que ter ali um novo hábito e a adaptação acaba por ser um bocadinho mais difícil, não é? Mas, perdão, o que é que diferencia isso? Mas isto aqui, qualquer crise, normalmente com o tempo melhora. O tempo, com o diálogo, com o esforço dos dois, sabes? É algo que vai melhorando com o tempo. Agora, um problema realmente, ou seja, um problema estrutural, um problema mais profundo, e é algo que está-se a repetir constantemente. É como se fosse. Tu percebes que há um padrão, tu percebes que há uma repetição, sabes? Porque e ele traz consequências maiores, às vezes traz discussões mais profundas, falta de cuidado com o outro, falta de empatia, há uma mudança muito grande, às vezes há a própria ausência de intimidade emocional, não estou a falar de intimidade física, estou a falar emocional mesmo, como se houvesse uma perda de identidade de ambos os lados, deixam de se conhecer, praticamente já não sabem quem são, quem é a pessoa que está ali a viver com ela, entendes? E às vezes, e por mais que falem, que tentam, que há uma tentativa para mudança, é como se o problema voltasse sempre ao mesmo lugar. Entendes? É como se tu tens tu sentes que alguma coisa não está bem, conversas, tentas com o teu marido ou com o teu cônjuge e acabas por tentar arranjar uma solução para que as coisas realmente voltem ao normal e não. E volta sempre, sabes? É como se fosse. É um padrão, no fundo, é uma coisa que é padronizada. E tu percebes que aquilo é um ciclo, não é? Que acaba por haver esperança, mas há uma frustração constante porque acabas por entender que não tens capacidade para fazer aquilo sozinho, aquele caminho sozinho. Isso já é um problema estrutural, mais profundo. Não é uma crise passageira. Entendes? As crises passageiras, com conversa, com diálogo, com compreensão, com amor, com carinho, com compaixão, elas passam. Há algo mais profundo na relação que tem que ser visto, muitas vezes, com olhos de quem entende, de uma forma neutra, só assim é que realmente consegues perceber que, espera aí, mas aquilo que se passa com vocês, eu acho que tem mais a ver com isto ou com aquilo, entendes? E aí a própria forma como... para chegar a um consenso, para ter uma luz, uma clareza do caminho, às vezes é um bocadinho mais dolorosa e também é mais longa. Mas, quando ela é reestruturada, ela é mais duradoura. Entendes?
Uhum. É como se essas crises mais difíceis, elas dão alicerces maiores para a reconstrução do relacionamento, quando é feito de uma forma correta, da forma correta, atenção. Não quando ela é feita em que um, por exemplo, faz menos e o outro subcarrega-se. Entende? Estamos a falar aqui de um equilíbrio, sempre. Relacionamento é sempre duas pessoas lado a lado, em direção ao mesmo objetivo e a um equilíbrio igual. Porque senão, já esses problemas mais profundos. Sim. E há bocadinho quando estavas a falar aí desses padrões, não é? De que realmente há um problema no relacionamento e que há ali um padrão que se repete, não é? Um ciclo que se repete. Quando a mulher ou homem, mas vou falar da mulher, quando a mulher sente ou vê que há esse ciclo a repetir-se, esse padrão a repetir-se, é quando ela pode questionar-se ainda mais sobre insisto ou desisto deste relacionamento, insisto ou desisto deste relacionamento, ou pode nem. É assim, pode-lhe passar pela cabeça, como é óbvio, mas de certa forma existe ali também uma incapacidade, uma frustração de não conseguir ter soluções, sabes? Porque o cansaço é que faz com que a pessoa pense, insista ou desiste. Cansaço, normalmente, quando existe uma relação séria. Porque o insistir ou desistir, não é? Para muita gente é fácil de tomar, mas para outras pessoas não. E é exatamente, e principalmente quando há filhos, não é? Quando há filhos, quando há uma casa, quando há uma estrutura já construída, quando há projetos, quando há uma vida em comum, 20, 25 anos, nem que seja 10, 11, sabes? 15, seja como for. É óbvio que não é fácil, mas essa pergunta, sabes que eu acredito que quando duas pessoas lado a lado se unem para um objetivo e conversam e dialogam e querem mesmo os dois, essa pergunta não vem. Mas quando existe um que parece que é como se deixasse de se ter. Há muito tempo que ele não se preocupa tanto, ou ela, sabes? E aí sim, conversam e pensam muitas vezes, não sei se é melhor desistir, se é melhor insistir. A gente vive como dois colegas de casa, praticamente não nos preocupamos, já não fazemos nada juntos, já não falamos, já não há conversas. Da grande maioria das vezes está mais ligada à comunicação do que outra coisa. E sim, é normal que essa pessoa acabe por fazer essa pergunta. Agora tenho aqui uma curiosidade também com base em mim, não é? Também na minha experiência. Eu quando coloquei essa pergunta, houve um momento que eu parei e pensei assim: se eu não quisesse desistir, se eu não quisesse colocar término neste relacionamento, se calhar eu nem sequer colocaria esta questão em cima da mesa. É assim, sabes que isto é muito relativo e depende muito da história de cada um. De cada um. E da personalidade, ou seja, da maturidade de cada um, entendes? Depende muito da maturidade de cada um. Mas é claro que é muito mais fácil, e a primeira coisa que nós tentamos, isso também está ligado ao facto de nós termos por hábito de ou lutar ou fugir, entende? Ou fugir. E eu acho que quando tu te fazes essa pergunta, certamente principalmente as mulheres, os homens também, mas estou a falar mais porque nós sabemos muito bem que a mulher é muito mais preocupada e vê muito mais rapidamente quando há sinais. O homem às vezes nem se apercebe. E quando a mulher faz essa questão, muitas vezes ela já experimentou quase tudo. Percebes? Ok. Por isso é que a mulher insiste. Insiste. O homem não percebe, não vê sinais, não reclama. Ela, sabes, ela é chata, aquele dito que ela é chata, que ela está sempre em cima, que ela está sempre a insistir. Isso é a forma como ela tem de dizer, olha, isto não está bem. Nós temos que olhar para o que está a passar connosco. Aqui tem que ser resolvido, temos que conversar, temos que nos sentar. E muitas vezes o homem não percebe isso. Então faz a vida dele normalmente, porque ele não entende os sinais. A mulher tem uma visão muito mais ampla das coisas. Ela tem uma visão muito mais futurista, sabes? E às vezes é uma expectativa muito grande, mas de qualquer forma a mulher tem mais tendência a ir atrás. Pode não fazê-lo da melhor forma, não é? Pode fazê-lo através de ultimatos, pode fazê-lo através de obrigações, de acusações, sabes?
a forma como ela faz isso é que pode não ser da melhor forma. Mas quando uma mulher, tanto que ela insiste, quando uma mulher decide, né, aqui estamos a falar em pensar ainda se deve insistir ou desistir. Mas quando uma mulher decide mesmo desistir, dificilmente há volta a dar. Porque ela já lançou todas as cartas que ela tinha e percebeu que não foi vista. Normalmente é aí que o homem acorda. Entendes? Há bocadinho estavas a falar aí do que é que a mulher pode fazer, insistindo, não é? Na continuação do relacionamento. Mudar o outro. Vou continuar, mas vou tentar mudá-lo. Sabes que isso é... Isto... eu acho que isso acontece em todas. Não é acontece, é todas. Esquece. Isso é comum. Isto quase que faz parte das entranhas das diferenças que existem entre o género masculino e feminino, sabes? Mas a questão é, a resposta é por aí? O caminho é por aí? Não, de maneira nenhuma. Sabes porquê que o homem casa? Quando é que o homem casa? Já ouviste muitas vezes o ditado que o homem casa quando quer e a mulher casa quando pode. Por acaso não, mas ok, não. Isto é a nossa sociedade patriarcal, que são essas regras que estão escritas não sei aonde, mas são leis que vão-se fazendo e que no fundo elas têm sentido. Mas a verdade é esta, o homem casa quando quer e a mulher casa quando pode. Porquê? Como há aquele pedido tradicional do homem, ele casa quando quer e ela casa quando deixam, não é? De certa forma. Ok. Porque o pedido normalmente é feito pelo lado masculino. É verdade que hoje em dia também há mulheres que fazem o pedido. O que eu não acho correto. Atenção, eu não julgo de maneira nenhuma. E eu vou-te dizer porque é que eu não acho correto. Porque automaticamente, porque a energia masculina e a energia feminina têm as suas posições na família. E isso é lei. É assim que funciona. Isso vem do tempo das cavernas, atenção. A mulher é cuidadora, o homem é provedor. Quando tu tens uma mulher que assume um papel masculino de fazer e de prover, em fazer um pedido de casamento a um homem, os papéis são invertidos. Isso é energia. Não estamos a falar de... Agora, se estiver tudo bem para aquele casal, perfeito. A partir do momento que é os dois e que os dois unem-se para um futuro junto, a questão aqui é que os divórcios, para mim, na grande maioria das vezes, para não dizer, para não dizer 100%, mas vá, eu não digo 100%, vou dizer 90%, porque depois já há outros critérios, mas um divórcio é, acima de tudo, sinais que existiam no namoro e foram ignorados, entendes? Sim. Porque os sinais estavam lá, só que a paixão cega-nos, né? Aquele filtro que é colocado, ou aquela lente que é colocada na desculpa das reações deles, na forma romântica que a gente vê, às vezes certas coisas, né, que a pessoa que está connosco fez e a gente tipo, não, isto não foi nada, isto não é nada, sabes? Aqueles alertas, aqueles red flags ou até yellow flags que a gente tem que não quer ver porque está encantada. Então, fazer essa inversão de papel é grave, porque amanhã essa pessoa, a mulher que não nasceu ou não foi feita para prover, mas sim para cuidar, a mulher foi feita para ser protegida pelo homem e não para proteger o homem. Entendes onde é que eu quero chegar? Então existe esse desequilíbrio dentro da relação que começa assim já com o pedido de casamento de uma mulher para um homem. E atenção, não estou a falar de machismo. Sim, estou a falar de energia. Sim, da energia feminina com a energia masculina, que existe. E há New. Exatamente. E atenção, essas coisas não se veem, mas isso é tão real como a gravidade. Se eu fizer isto cai, não vai para cima. Ela não se vê, mas ela existe, a gravidade. E esta energia, ela flui, tem que fluir de uma maneira, não flui de outro sentido. Quando ela flui ao contrário, automaticamente o relacionamento já começa a disfuncionar. Entendes? Agora,
Se está ok para as pessoas, se está ok para uma mulher ter esse lado de prover, ter esse lado de... Porque isto é tudo inconsciente, não é? Nós não percebemos isso, mas é real. E os problemas mais tarde eles são vistos. Entendes? Por isso é que eu digo que eu aceito quem faça isso, eu não tenho nada a ver com a vida daquela pessoa, mas eu não concordo. Acho que a mulher tem o lugar dela, o homem tem o lugar dele, e acho que a mulher nasceu para ser feminina. Nada contra mulheres masculinas. Eu posso te dizer que, sabes aquelas mulheres que nós, aquelas mulheres super seguras de atenção, eu estou a falar, eu já fui uma mulher masculina. Aliás, ainda sou uma mulher masculina. Entendes? Eu sei muito bem, eu vivo isso na pele diariamente, mas cada dia eu tento trabalhar mais a minha feminilidade, porque eu sei que o meu lado masculino está ligado ao facto de eu me ter divorciado, de eu ter criado 2 filhos sozinha, tudo isto, né? A mulher, atenção, a mulher não quer esse papel de mulher guerreira. Nós não queremos esse papel de mulher guerreira. Obrigam-nos a ter esse papel. E quando somos obrigadas, nós avançamos e vamos fazê-lo, sem a menor dúvida. Mas de certa forma, não é para isso. Eu nunca pensei um dia na minha vida casar e divorciar-me e viver o que vivi, como é óbvio. A minha ideia, não é? A expectativa, casar, ter uma casa, construir uma casa, ter uma empresa, ter os meus filhos a trabalhar na minha empresa. São aquelas coisas que a gente imagina com 17, 18, 19 anos quando quer casar, entendes? Nada daquilo que eu vivi até agora. Claro que esse é o meu percurso e tinha que ser feito, mas o que é que eu quero dizer com isso? A mulher coloca-se na posição que tiver que se colocar. Se tiver que ir para a vida, vai para a vida. Se tiver que ser masculina, é masculina. Mas porquê? Porque ela não tem escolha. Entendes? Agora, há um momento na vida em que a gente tem que, ok, tudo bem, já fizeste o que tinhas a fazer, já criaste os teus filhos, hoje não precisas mais de te colocar nesse ponto. Hoje tu podes ser tu podes ser feminina, tu podes ter um homem que te proteja, podes te sentir protegida, porque esse é um direito que tu tens. Não tens que ter tudo em cima das tuas costas. Percebes? É nesse sentido que eu falo isso. Percebi. Sim. Não aguento mais. Quando chegamos àquele ponto de não aguento mais. Isto é um alerta? Isso é um grito da tua alma. Isto é a tua alma a gritar, não aguento mais. Isto não é um alerta. Já passou o alerta. Claro que pode ser momentâneo, não é? Pode ser um momento de desilusão, pode ser um momento que estás a ter tiveste uma discussão, pode ser muita coisa, mas isso é um grito da tua alma, não aguento mais, sentir-te drenada, não é uma vez nem duas, é todos os dias, durante semanas e meses, anos, entendes? É porque é recorrente. Claro que há pessoas super, hiper, mega dramáticas, qualquer coisinha, pronto. Estamos a falar, no geral, de 2 pessoas que realmente construíram uma vida juntos. Claro que, atenção, também depende muito mas pronto, o não aguento mais tem muito a ver com... Aliás, quando tu dizes eu não aguento mais, a tua consciência já o disse muitas vezes. É como se tu estiveres a assumir que já passaste o teu limite. Percebes? E isso não deve ser ignorado. De maneira nenhuma. Isso tem que ser ouvido e tem que ser acolhido com muita coragem. Porque o não aguento mais, quando tu percebes que estás no teu limite, normalmente, né, a mulher tem um limite quase interminável. E então, neste mundo onde temos cheios de pessoas, mulheres codependentes, né, que não sabem muito, não aprenderam qual é o limite delas, e então aguentam até à exaustão. Até à exaustão. Esse não aguento mais, é dito vezes e vezes sem fim, anos e anos a fios, por muita gente, em que continuam a aguentar. Percebes? E neste processo de decisão, desiste, como é que nós lidamos com aqueles sentimentos que vêm? O medo, a culpa, o sentimento de fracasso,
especialmente quando há filhos? É assim, eu vou-te dizer, já acho que vou responder com uma frase. Num ambiente, portanto, crescer num ambiente sem amor, não é? Sem respeito, não é? Ou seja, amor podem ter, mas não há respeito. Eu não estou a falar que não há respeito para os filhos, eu estou a falar que não há respeito entre o pai e a mãe. Uhum. Ou seja, para uma criança crescer num ambiente onde não há respeito, onde ele não vê respeito, porque o que é que a criança aprende em casa dos pais? Os pais pensam que ensinam, na grande maioria das vezes, com aquilo que eles falam, com aquilo que eles dizem, com aquilo que eles explicam. Só que é assim, a comunicação, a nossa comunicação, ela é só 7%, 5 a 7% verbal. Tudo o resto é comunicação. Há muitas formas de comunicação, não é? Os gestos, a forma, os exemplos, e os exemplos têm muito mais peso para uma criança do que aquilo que é dito. Aliás, quando tu dizes uma coisa e fazes outra, automaticamente há aqui uma confusão mental na mente da criança. E ela cresce desamparada, sem saber, sem ter norte. É aqui que começam as dificuldades de impor limites no futuro. Entendes? Quando tu tens casas onde há muita disfuncionalidade, toxicidade muitas vezes, ou seja, é muito mais prejudicial para uma criança crescer num ambiente onde não há respeito e onde há um ambiente tóxico, não é? Em vez de crescer com pais separados. Sim, e costuma-se dizer, por exemplo, no caso da mãe, não é? O meu filho ou a minha filha estará feliz se eu estiver feliz, não é? Se os Aliás, pais estiverem felizes. aí voltamos ao ditado em que mulher feliz, casa feliz, a mulher infeliz, a família infeliz, não é? Sim. Porque a base, não estou a dizer que se o homem estiver infeliz, que a casa também não é feliz, só que o que eu quero dizer com isso, que a mulher muitas vezes é o equilíbrio e a estrutura familiar. É aquela que traz, dependendo da mãe, como é óbvio, né? Mas aquela mãe saudável, equilibrada, ela traz, ela puxa tanto os filhos como o marido para ela. Então existe essa união. Também há maridos assim, atenção, que são mais de, sabes, de trazer, de unir. É um conjunto, acho que as pessoas têm que se completar. Mas sim, tu tens uma mãe feliz, tens uma família feliz, ou um pai feliz, né? Quando tu tens uma mãe triste, um pai triste, tens crianças que, para além de sentir o que a mãe. Sabes que a gente tem sempre a tendência dos filhos estão no quarto, não sentem, não veem, não ouvem. Eles ouvem tudo, eles sabem tudo. Porque eles estão no quarto, estão mais preocupados com o que está a passar cá fora, muitas vezes. Porquê? Porque eles têm medo de perder os pais. Não é? Então tem a vida deles também ali na corda bamba. Uhum. Não é? E é muito mais gratificante para eles viverem num ambiente onde os pais se dão bem, mas separados, do que se darem mal juntos. Muitos miúdos têm mais maturidade, às vezes, quando sofrem essas coisas em silêncio, de pensar assim: caramba, os meus pais estão a fazer o quê juntos? Alguns colocam essa questão, sim. E depois vêm muitos ressentimentos, sabes? Do tipo, tiveram escolha, não fizeram nada, quiseram ficar aí, torturarem-se a vida toda, sabes? Existe muito esse lado, porque a criança, ela tem mais. Não, a criança ama os dois, não é? Incondicionalmente. A criança não tem essa, às vezes, dependência. A dependência emocional é um vício, não é? É um vício, é uma adicção. Então, às vezes, tens a mãe que tem uma dependência qualquer a nível financeiro, seja o que for, porque criança não tem responsabilidades, não tem só a escola, então não tem esse lado que vai pesar de um ganho secundário, que olha, estamos juntos porque temos que pagar as contas, estamos juntos porque é mais fácil assim, entendes? Isso não existe nas crianças, eles são muito práticos nessas coisas, e eles veem muito mais, muito para além, muito rapidamente do que propriamente os pais às vezes, Uhum. entendes? Sim, sim. Que mensagem é que tu darias para as mulheres que estão a ouvir, que nos estão a ouvir agora e que se sentem perdidas nesta decisão?
Olha, eu apontei aqui várias, não é? Para dizer, e são umas 6 ou 7. E acho que é importante perceber que se estás confusa, se a mulher ou o homem está confusa, está cansada ou tem medo, não é? Em primeiro lugar, essa dor é válida. Essa dor é válida. Não é algo que tem que ser simplesmente ignorado. Porque o facto de estar a fazer essas perguntas, isso mostra que, de certa forma, quando tu te perguntas isso, será que vale a pena existir, será que vale a pena desistir, é porque realmente percebes que estás a iniciar um processo de cura, sabes? Estás a começar a pensar mais além daquilo que tu estás a viver. Agora, até teres coragem para o fazer é uma coisa diferente, mas já estás a começar a entrar nisso, não é? E atenção, qualquer coisa que se passa, não é preciso tomar uma decisão hoje. É isso que também é preciso entender. Ok, vamos ver os pontos, mas a decisão não tem que ser tomada hoje. Ela pode ser tomada amanhã, pode ser tomada depois da manhã. O importante é que é preciso nos ouvir, não é? Dar espaço para poder sentir isso, para entender o que é que nós precisamos e que também merecemos. Seja homem ou mulher. Porque nós merecemos e nós não nascemos para sermos infelizes, não é? Se custa a nossa paz, é porque estamos a pagar um preço demasiado alto. Exatamente. Nós merecemos amor e principalmente nós merecemos viver e não sobreviver. Essa é a realidade. E acho que está tudo dito. Está tudo dito. Obrigada, Suzy. Obrigada. Adorei este episódio mesmo. Desse lado, espero que tenha ajudado, que tenha trazido clareza, respostas, alguma orientação. E acima de tudo, se está difícil, pede ajuda. Tá? Se está difícil, pede ajuda. Muito obrigada por ter estado deste lado. Se gostaste deste episódio, deixa o like, partilha, isso é muito, muito importante. Não deixem de deixar o vosso like, não deixem de partilhar, para que esta conversa chegue a mais pessoas. Isso é muito, muito importante. Muito obrigado, um grande beijinho e até ao próximo episódio. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.